Olá, esse é o Podputs, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 21º episódio da quarta temporada do Podputs. Está aqui comigo meu amigo Bruno. Salve, Bruno, tudo bem com você? Boa noite, Heitor. Tudo sim, e contigo? Começando mais um e vamos lá, né? É isso aí, tudo bem. Amigos, abram o Windows, mas fechem as portas que o Node está no ar. E hoje vamos falar do maior golpe financeiro da história do Brasil. É um caso recente que mostra como falhas humanas, falta de controles, ausência de boas práticas em segurança, tudo isso pode custar bilhões. Sim, com B de bilhão mesmo. Bruno, a não ser que a pessoa estivesse em Nárnia, provavelmente ela ficou sabendo desse caso. Mas vale a pena a gente trazer aqui, né? Sim, Heitor, com certeza. Só para ficar mais claro, assim, ó, só para o pessoal ter uma ideia, o Banco Central, ele emitiu alertas de ataque financeiro, porque além deste ataque recente na CIM Softwares, o Banco Central já tinha alertado outros ataques. Ao total, foram 5 ataques em 3 meses e o valor desviado, como o Heitor já citou antes, foi mais de R$ 1 bilhão. Cara, é muito dinheiro. A chegar em um montante desses, não foi com um ataque tradicional de malware. Tem muito mais coisas envolvidas. A gente sabe, né, Bruno? Atacar de fora para dentro é complicado. É de dentro para fora que a coisa desanda, né? Então, Heitor, exatamente. Esse caso, por exemplo, esse famoso aí da CIM, ele teve suborno, teve trairagem, teve X9, teve agente infiltrado, além de algumas falhas de segurança, né? Podemos dizer assim, ó, que foi um ataque híbrido, que envolveu tanto o fator humano quanto tecnológico. O infiltrado ele tinha privilégios necessários para realizar essas transações críticas. Sim, o golpe aconteceu da seguinte forma: os criminosos eles subornaram um funcionário interno de uma instituição financeira. Esse funcionário ele não precisou desenvolver código malicioso, não precisou quebrar barreiras tecnológicas. Ele simplesmente usou o acesso que ele já tinha e digitou os comandos fornecidos pelos fraudadores. Ou seja, para o sistema, aquilo parecia uma operação legítima. Olha que coisa, qualquer validação que venha do usuário não é confiável. Então, sabe o que, que é o curioso? É que assim, ó, a gente tá sempre falando que as pessoas têm que ter cuidado com o ataque de phishing. Mas isso não foi phishing, isso foi sacanagem mesmo. Pois é. E tu sabe que tu falou agora da questão do funcionário, de ter recebido pra fazer isso. Ele foi a menor parte, né? O que pagaram pra ele foi troco de pinga perto do que ganharam. Bom, Sim. mas vamos lá. Vamos focar hoje no golpe, não na pessoa. O primeiro passo já deixa de ser um aprendizado. Assim, não importa o quão sofisticado seja o sistema tecnológico da empresa. Se um funcionário de alto nível de privilégio decide usar as credenciais para um propósito malicioso, o que vamos fazer? O risco é gigantesco, né? A gente tá falando de uma clássica ameaça interna. É isso, é o tal do insider threat, é um pesadelo para as empresas. Esse colaborador, ele possuía as permissões críticas, né? Essas permissões eram muito elevadas e não tinha a segregação de funções. Nesses ambientes de missão crítica, tem essa prática de Segregation of Duties, ou SOD. Ela garante que nenhuma pessoa sozinha consiga executar uma transação de alto impacto
sem uma segunda validação. É tipo no lançamento de um míssil, você precisa de duas chaves com mãos diferentes, pessoas diferentes, e elas vão girar ao mesmo tempo. Mas nesse caso, o colaborador ele tinha o poder absoluto, ele que soltou a bomba. Sabe, ô Bruno, naqueles filmes que tem a chavinha lá que vai duas pessoas? Aí é Sei para sim. controlar, né? Para não ter o doido. E aí me chama a atenção numa questão assim. Como a gente está falando de uma instituição financeira, a gente sempre espera que a instituição desse nível de segurança, que movimenta dinheiro, ela sempre seja o máximo de segurança. E esse caso não era. Não era. Olha, por exemplo, olha a situação que complicada. Como tu falou agora que ele soltou a bomba. As ordens que ele recebia de fora para ser executadas eram com chaves criptografadas reais da instituição. E pensa assim, isso é um detalhe importante. As chaves que faziam a transação, elas eram verdadeiras. Não havia assim um alarme a ser disparado pelo sistema porque as transações não pareciam anômalas, diferentes. Porque na verdade o que ele estava fazendo era o trabalho dele. Era movimentar dinheiro dentro de uma instituição financeira. Era uma forma autenticada e legítima. Pois é, isso aconteceu, né? Um dos fatores, porque não havia o HSM. Esse HSM, ele é um módulo de segurança de hardware. Ele serve para fazer justamente a custódia das chaves. Para quem conhece, o HSM, ele é um dispositivo físico, ele é dedicado para isso, ele guarda chaves criptográficas num ambiente isolado, é inviolável, ele é auditável. E se esse recurso tivesse sido utilizado, o funcionário não teria acesso direto para a chave. Ele teria que requisitar o uso, essa requisição ficaria registrada, ela pode inclusive exigir múltiplas autorizações para concluir a operação, então fica bem mais seguro. Ah, isso aí também, agora que tu tá falando, me lembra um pouco também a questão de ter um zero trust ali, né? Pra não dar tanto privilégio pra uma coisa só. Sim, também. Então, voltando ao assunto do HSM, eu tava vindo, eu tava pensando assim, uma coisa que chama atenção no HSM é que o custo, ele custa muito menos do que o prejuízo que foi bilionário. Com certeza. Em muitas instituições, esse investimento acaba sendo deixado de lado. Vamos supor que o custo de um HSM, hipoteticamente, fosse de 1 milhão. Perto do 1 bilhão, é pouco, né? Vale o investimento. Afinal, tu economiza Pois é. 999 milhões. Sim, é uma pequena fração ali do valor, né? E ele chega a custar perto disso mesmo. E, Bruno, além disso, tem outras coisas assim que a gente pode destacar, que seriam outros controles que poderiam ter evitado o golpe. Igual você falou, a gestão aí dos acessos privilegiados, tem uma sigla para isso que é PAM, Privileged Access Management. Essa gestão, ela serve para que cada comando sensível ele seja monitorado e validado. Outra coisa é o MFA, né, a autenticação multifator. Especificamente nesse caso, talvez não ajudasse, porque o funcionário teria esse múltiplo fator de autenticação. Mas nas operações críticas, tem que ter isso aí, é importante, né? Mesmo para os funcionários internos. Igual a gente viu, não dá para confiar, né? A gente também pode pensar em auditoria em tempo real, detecção de movimentações financeiras fora do padrão histórico. Acontece até com a gente, né, Bruno? Dependendo do que você passa no cartão de crédito, vem uma mensagem: opa, você fez uma compra aqui que não é o seu perfil. Foi você mesmo? Então, É, esse monitoramento comportamental dos funcionários, ele poderia ter ajudado também, né? Principalmente quem tem acesso crítico, igual era o caso. eu gosto de ver que isso que tu falou agora, se tu parar pra pensar,
pro banco, ele só tem esse controle na saída. Tipo, se eu receber agora na minha conta um Pix de 50 mil reais, o banco não vai dizer, opa, tu recebeu um Pix tão alto. Agora, se eu Nunca for me fazer, aconteceu, viu, Bruno? pois é, também não, eu tô só sendo hipotético aqui, mas o inverso, se por um acaso eu tentar fazer um Pix de 50 mil, eles, opa, tu quer tirar o dinheiro da minha conta assim tão rápido? Pois é. Eu adoraria testar isso aí. Se alguém quiser me mandar um Pix de 50 mil, eu aviso se o banco vai me avisar ou não, tá? Ah, não, mas daí tem que fazer pros dois. Bom, sobre essa questão que tu falou, Heitor, hoje em dia a gente tem IA pra ajudar isso, né? Mas eles não tinham esses controles. E olha o curioso, o golpe só foi descoberto quando o volume das transações levantou suspeita, ou seja, o rombo já estava feito. O problema é que assim, como tudo é feito com credenciais reais, como a gente falou lá no início, de forma autêntica, demorou muito para que eles conseguissem perceber que aquilo não era legítimo. Os bancos parceiros dessa instituição começaram a notar uma certa discrepância e aí, no fim, a casa caiu. E aí veio o aviso veio de fora, né? De terceiros. Isso que é pior, né? Ainda veio de fora. Os caras estariam ali no escuro até agora se ninguém tivesse avisado, né? Uhum. Tem um outro ponto curioso, que é a dificuldade para calcular o prejuízo real. Como você disse, Bruno, as transações usaram chaves autênticas. Como é que você separa o que foi fraude do que foi operação legítima? Não é muito simples. A estimativa ela fala em bilhão, mas o valor exato ele é nebuloso, né? Não dá para ter certeza. Aí isso levanta uma reflexão. Se até o banco tem dificuldade para rastrear fraude feita com credencial válida, como que uma empresa comum vai lidar com um cenário desse? Então, aí começa o problema. O ideal é sempre prevenir. Mas quando descobre depois, o que resta é investigar, né? Pensa assim, o funcionário, nesse caso aí, que foi identificado e preso, mas assim, o caso revelou que algo maior. Pensa que por trás de um ataque desses, não era só o funcionário. Tinha um grupo organizado, teve uma força-tarefa para conseguir fazer isso acontecer. Existem possíveis ramificações internacionais até. E os caras souberam explorar uma brecha que não é tecnológica, mas sim, assim, principalmente questões humanas e processuais. É aquela coisa, assim, não é nem como considerar um ataque hacker, não houve um ataque de penetração sofisticado que usou IA, que passou pelo file, nada disso. Veio de dentro de casa mesmo. Não foi nada mirabolante, né? E é engraçado que depois de tudo isso, agora todo mundo começou a se coçar, né? A consequência imediata foi esse movimento aí, vamos reforçar os controles dentro das instituições financeiras brasileiras, vamos treinar todo mundo. Muitas passaram aí a revisitar o uso de chaves, investir no HSM, deve estar até valorizado agora, todo mundo vai querer fortalecer as políticas de monitoramento, mas a realidade é que foi um choque de realidade, né? Se pode acontecer nas maiores instituições financeiras, você que está ouvindo aí, pode acontecer em qualquer empresa. Sim, com certeza. E é aquilo que a gente sempre fala, não precisa ser um suborno, um cara mal intencionado. Às vezes o mais óbvio ainda passa, que é só clicar num link no e-mail. Bom, o fato é, a verdade é que a lição aqui é bem clara. A segurança não é apenas o firewall, o antivírus ou a criptografia. A segurança, pois, nesse caso, ela é um tripé formado pelas pessoas, pelos processos que elas têm que seguir
e pela tecnologia que elas estão usando. Quando um desses pontos falhar, como sempre, todo o sistema entra num risco óbvio. E assim, Heitor, se a gente pensar bem, esse caso, ele mostra assim que o elo humano continua ainda sendo o ponto mais frágil da tecnologia. Um colaborador pressionado ou corrompido pode abrir portas que nenhum vírus, que nenhum malware seja capaz de conseguir forçar. Pois é, isso é verdade, né? Igual a gente falou no começo, de fora para dentro é mais difícil, de dentro para fora é complicado, né? Então a gente deixa o recado aí. Os insider threats, eles não podem ser ignorados, né? O custo de implementar os controles, como o HSM, PAN, MFA, esse monitoramento contínuo, ele é infinitamente menor do que o custo de perder a confiança dos clientes e investidores. É uma tragédia quando esse tipo de caso acontece, né? Você fica com a reputação manchada. E se você acha que esse tipo de golpe é coisa distante, é melhor pensar duas vezes. Que esse foi o maior golpe financeiro da história do Brasil, ele foi recente, só que depois dele já aconteceu outro e foi bem grande também. É verdade. Foi um ataque ainda mais recente. Ele sacudiu o setor financeiro no dia 29 de agosto agora. Bem agora. A Sinqia, que é uma empresa que atua como provedor tecnológico e conecta as instituições financeiras ao sistema Pix, sofreu um ataque cibernético de grandes proporções também. Os criminosos desviaram o que foi apresentado cerca de 420 milhões de reais. E sendo desses 380 milhões do HSBC e 40 milhões da Arta. Pois é, Bruno. E o modus operandi, ele não foi um ataque direto ao Pix. Ele foi um ataque à cadeia de suprimentos. Ou seja, os criminosos, eles exploraram as vulnerabilidades nos servidores da Sinqia. E ela faz a interface entre os bancos e o Banco Central. E ao perceberem essas movimentações suspeitas, o Banco Central ele agiu rapidamente, ele cortou a conexão da Sinqia com o sistema financeiro nacional. Isso permitiu o bloqueio de aproximadamente aí uns 350 milhões. Eles conseguiram evitar um prejuízo que poderia ter sido muito maior. Hein, Heitor, tu já imaginou? O que seria o cortou a conexão com a Sinqia? Será que alguém em sã consciência foi lá e derrubou assim por meio de comando? Ou no desespero foi lá e puxaram os cabos e depois vamos ver o que deu? Acho que alguém gritou DEFCON e puxou tudo lá, Bruno. Eu não duvido, cara. Bom, então, e aí o que aconteceu disso tudo? Assim que informou que o incidente ficou restrito apenas ao ambiente do Pix, sem indícios de comprometimento de outros sistemas ou de dados pessoais de clientes. Eles imediatamente isolaram o ambiente, desconectaram a interface do Banco Central e iniciaram a reconstrução do sistema novo num ambiente com controles mais reforçados. Assim, o que se disseram? Que, assim, especialistas florenses foram contratados para acelerar o processo. Eles precisaram da aprovação do Banco Central para poder ter essa reativação. É bem complicado, né? Isso aí você tem que provar que você conseguiu resolver o problema para voltar a operar, né? O Heitor, Mas, oi, aí tu pensa assim, vamos pegar isso aí, tudo que a gente falou hoje. A gente falou de dois ataques, de um rompante altíssimo de dinheiro e de um curto espaço de tempo. O que isso mostra? Que as empresas e financeiras aqui do país não têm uma segurança muito robusta e que é fácil conseguir muito dinheiro.
Será que isso não chamou muito a atenção de pessoa, de hackers externos, para daqui a pouco já é um problema ainda maior para a gente aqui? Mas aí é que tá, Bruno. A segurança, ela existe, só que ela foi negligenciada. Se seguir as melhores práticas, se contratar os equipamentos, se treinar as pessoas, o sistema ele consegue ser seguro o suficiente para evitar esses problemas. O que aconteceu nesse caso específico foi uma conjunção aí de fatores que foi levando à catástrofe, né? Você achou uma pessoa que estava disposta a arriscar a própria liberdade pela chance de ganhar uma miséria, que, como você falou, foi bem pouco que o cara ganhou, devia estar até desesperado para aceitar um negócio desse. Uma economia ali de um controle de segurança, tudo isso junto causou esse problema. Mas as empresas, seguindo todas as orientações, que tem uma série de regulamentações, de frameworks que você pode seguir, pode e deve seguir, você tem uma segurança robusta o suficiente para evitar esses problemas. Não é que ela vai ficar impenetrável, vai ficar 100% seguro, mas esses casos que foram recentes aí dava para ter evitado. Mas aí tu pensa assim, então. É, vamos pegar aquele exemplo do 1 bilhão lá. Como tu falou agora, o cara ganhou uma quantia de nada, devia estar muito mal financeiramente, qualquer coisa ele já estava pensando em sim. Mas vamos lá, vamos pegar esse como exemplo. Se o cara, muito desesperado, aceitou, o que que um cara que venha de um grupo hacker, vamos dizer assim, mais forte, que possa chegar numa pessoa de forma silenciosa e dizer assim, ó, te boto, sei lá, 150 mil na tua conta amanhã. Tu não precisa fazer nada, tu precisa passar em qualquer computador da empresa e só espetar um pendrive. Acha quantos brasileiros vão pensar 2 vezes? Aí cai naquilo, né, Bruno? Qualquer validação que fica só com o usuário não é confiável. A gente depende aí de um trabalho dos RHs para encontrar pessoas com o perfil de segurança, que não é fácil. Tem um perfil específico para trabalhar com esses sistemas mais críticos. Então, o que você falou faz muito sentido, né? Tem muita gente que pode pensar em se corromper, numa situação mais vulnerável. E essas pessoas, elas são profissionais em convencer, né? Sei lá, seja por ganância, às vezes até outro tipo de extorsão. Já ouvi casos de sequestrar a família da pessoa para ela fazer determinada coisa. Parece que é coisa de filme, mas acaba acontecendo na vida real também, né? Sim, Heitor. Então, você não consegue prever todos os fatores. Mas quanto mais controles, mais segregação de função, mais monitoria você conseguir implementar, vai ficar menos inseguro, né? Com certeza. Bruno, para fechar com chave de ouro, vamos trazer uma visão futurista que tem tudo a ver com tecnologia e segurança, que é o DREX, ou o Real Digital do Banco Central. O Drex, ele não é apenas uma novidade, ele é uma infraestrutura revolucionária que está transformando o sistema financeiro brasileiro. Embora ele ainda esteja em testes, o seu impacto ele já é gigante. Sabe, a gente da TI, a gente gosta de usar sempre analogias, tipo, que nem tu falou agora há pouco, do H, HSM? HSM, mas todas as analogias que a gente usa na TI, ela é uma palavra completa, uma frase completa, pegando as primeiras letras. Aí eu fico curioso, porque realmente, se eu falar uma besteira aqui, que eu não sei, mas assim, o Pix tem um significado cada letra daquela ali? E agora tu falou do Esse daí eu real não sei. digital do Banco Central. Então, cara, a sigla não seria DEX. E o que que significa o DEX?
o DR é de Digital Real, o EX deve ser de Exchange, alguma coisa do tipo, não tenho certeza. Mas assim, não é em português, né? Claramente, em português ficaria Exatamente! diferente. Exatamente, então. Mas por que, que se é brasileiro, se é o real digital, por que, que não fizeram do jeito certo? O Pix pode ser, sei lá, pagamento instantâneo, Xablau. O Xablau é boa. Então, mas vamos falar do tal do Dex. Ela é, vamos dizer assim, a versão digital do real. É a nossa criptomoeda. E não é Bitcoin, gente, não é pirâmide, é real isso aí, tá? É literalmente o real. Então, oficialmente, tanto que ela foi chamada de o real digital, ou seja, o DEX. E a cotação é 1 para 1. Um real, um DEX. Mantendo assim a paridade com o dinheiro físico. Isso é bom, né? Fica fácil para converter. Ele vai funcionar, Bruno, como um CBDC. Você que gosta de siglas, essa é para Central Bank Digital Currency. Falei bonito, hein? Essa é uma grande sacada. O Drex, ele utiliza a tecnologia de blockchain. Ele vai viabilizar ali as transações mais rápidas, mais seguras, mais integradas. Lembra que a gente falou com um rapaz sobre blockchain, que ele deu um show Sim, aqui? Vai usar aquela tecnologia para o nosso real digital, é o blockchain DLT. Bem legal, Bruno. tá. Então, o DEX ele é uma cripto. Ele é o real digital, mas as cotações podem oscilar diferente. Aí a gente vai precisar perguntar para o Banco Central que eles ainda não conseguiram essa Não conseguiram, informação. né? Não, mas realmente, assim, ó, ele é. Ele vai ter essa paridade com o real, mas como ele é uma cripto que vai ter ali a tecnologia do blockchain, ela vai oscilar que nem as outras criptos. Então eles vão ter um trabalho de manter essa paridade, mas as oscilações em si elas podem ser diferentes. O real pode ter uma alta e o DEX abaixa e é que depois eles equiparam. Interessante. Então vai dar para especular isso que você está falando? Ah, é. Não, aqui a gente não fala, velho. É só especulação mesmo. Quem for rico vai ficar mais rico, é isso? Mais ou menos por aí. Bom, então, e como é que isso tudo vai funcionar? Como é que isso aí a gente vai viabilizar? Pensa assim, a plataforma ela vai poder servir para fazer, por exemplo, transferências instantâneas, liquidações de títulos, consignação, por exemplo, assim, uma compra de frações de um imóvel, de um automóvel, tudo por token, entre outras coisas. É, assim, vai ser tudo de forma automatizada e acessível via carteiras digitais, intermediadas por bancos grandes, por fintechs, o caminho que tu quiser escolher. Muito legal, Bruno. Vamos ver as brechas, né, que esse novo sistema vai trazer. Tu sabe que aí é Sempre um meio aumenta a seguro, né? superfície de ataque. Oi? Aí é um meio seguro. Tudo que a gente se baseia em blockchain, como o rapaz explicou, e isso eu acho muito fascinante. Por exemplo, assim, ó, se eu pegar e transferir para ti R$ 1, eu vou criar uma hash, e essa hash vai ser validada por mim, por ti e por mais uma galera de gente. Então, não tem como falsificar hash, porque não é só entre eu e tu. Outras pessoas validam a mesma hash. Cara, é mais Entendi. seguro que um cartório registrando uma transação. Interessante, Bruno. Você sabe que enquanto você estava falando agora, eu vim pesquisar o que significa Pix para deixar aí a informação correta para os nossos queridos ouvintes. Ao vivo, E a hein? verdade é, Pix não tem um significado de sigla. Então, eu acho que pagamento instantâneo Xablau ficou bem legal. A gente pode adotar aí como um padrão a partir de agora. E o Drex, ele significa Digital Real Electronic X o X é de moderno assim, é para rimar com Pix. O X está a mais. Mas é o digital real eletrônico. Tá, eles se basearam na mesma ideia. Tipo, o Pix é pagamento instantâneo e o X é o moderno. O DEX é Digital Real Exchange e o X é o moderno. É o digital real Xablau também. É?
É por Bruno, a aí. gente está chegando no final do episódio, apesar dessas platitudes que a gente acrescentou no final, eu achei bem interessante trazer esse tema. Eu queria ouvir suas considerações finais. Então, cara, eu fico pensando assim, queria conhecer só quem ganhou nessa Mega Sena aí, porque é uma Mega Sena que os caras ganharam. Mas, enquanto a gente não conhece, a gente segue a vida, né, Heitor? Pensando em como se defender para que não aconteça com a gente. Pois é, parece que estão chegando aí na quadrilha desse roubo bilionário. A gente ainda vai ver algumas notícias, mas o crime não compensa, né? Eles Não, pegaram não. aí o dinheiro, mas se conseguirem mesmo pegar todo mundo envolvido, Vai vai ser ficar uns grande o golpe. aninhos aí de problema. Sim, É, mas, bom, vale trazer esses assuntos assim, não para expor, para dizer que acontece, mas para as pessoas saber que acontece e como se defender, como tentar se proteger. Porque a gente não quer que isso aí aconteça, a gente quer exatamente o contrário, que não tenha esse tipo de coisa, porque daí a gente sabe que a segurança da informação está funcionando efetivamente. exatamente, falou bonito. Então é isso. Eu agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, já fizeram o backup hoje? Xablau!